Bom, continuando então a introdução ao Minitab, o objetivo é a gente já passar a aplicação dessa ferramenta voltada à realização do histograma. Nós vimos como fazer o histograma manualmente, usando a metodologia, como aplicar essa metodologia no Excel, tem um vídeo gravado sobre isso, e agora vamos ver como fazer a aplicação no Minitab. Só para vocês se situarem, nós estamos trabalhando o exercício que foi feito em sala de aula, no caso, esse exercício aqui. Então, os dados foram transpostos para lá, e no vídeo que já foi publicado, nós fizemos a aplicação do passo a passo. E chegamos à quantidade de classes, chegamos à amplitude, ao tamanho, aos intervalos, e a frequência foi contada no próprio exercício. Bom, então como os dados já estão colocados aqui, vejam que eu chamei a coluna 1 de amostras. Vamos aplicar diretamente o histograma. Vamos fazer o gráfico, histograma. Vamos colocar aqui a opção com ajuste. Ok? Só tem uma opção, vamos clicar duas vezes em cima, ela vem para variáveis do gráfico. E existem algumas opções que eventualmente a gente pode alterar, né? Eu posso definir algumas configurações de escala Y, se vai ser frequência, se vai ser percentual. O histograma costuma trabalhar com frequência, mas se quiser colocar percentual não teria problema. Se vai ter linha de grade, aonde essas linhas de grade estariam, linhas de referência, que também não é necessário ser colocado. Eventualmente nós podemos colocar rótulos para esclarecer um pouco melhor. Por exemplo, o título seria tempo espera, né? Aquele exercício que nós fizemos. Como eu quero visualizar esses dados, se meio de barras, símbolos de proteção, o histograma é tradicionalmente um gráfico de barras. A distribuição, o padrão é ajustar a distribuição normal, já que é a distribuição mais comum, mas eventualmente você pode escolher um outro tipo de distribuição para tentar fazer o ajuste. O normal é mais utilizado. Caso você tenha parâmetros históricos do processo, você pode colocar aqui para que ele faça esse ajuste com base nesses dados, senão ele vai calcular e vai utilizar os parâmetros da própria amostra que você colocar. E se a gente vai ter suavizador, né? Normalmente não é utilizada essa opção. Múltiplos gráficos, eventualmente quando a gente trabalha com fatores de estratificação, como por exemplo no vídeo anterior eu falei em alturas para homens e para mulheres. Eu poderia colocar aqui a opção de fazer os gráficos em locais separados, né? Fazer os histogramas em gráficos separados. Vocês lembram que ficou no mesmo gráfico e pode ter ficado um pouco mais confuso para algumas pessoas, mas aqui eu tenho a opção de colocar em gráficos separados, usando o mesmo Y, usando o mesmo X. Isso é que a gente pode definir ou usar parâmetros e escalas diferentes para cada um. E a última opção seria opções de dados, em que eu posso especificar linhas que vão ser incluídas, aqui se vai ter algum número de linhas específicas que devam ser incluídas, opções de grupo, se eu vou incluir células vazias ou não, a frequência, se eu quero colocar variáveis de frequência, no nosso caso nós não temos isso. Então todas essas opções que eu acabei de mostrar não são obrigatórias serem colocadas, mas se você quiser colocar alguma informação adicional e alguma especificação que caracterize um pouco melhor a sua análise, você poderia simplesmente chegar aqui e clicar em OK. E o gráfico seria então traçado. Percebam que se a gente fosse comparar esse gráfico com várias classes, inclusive com algumas classes que não têm dados, né, como a gente está vendo aqui, com o resultado que nós obtivemos anteriormente, é bem diferente, é bem distinto. Aqui, como nós calculamos manualmente, né, nós tínhamos apenas 6 intervalos.
usando o método da desigualdade. Poderia chegar a 7 se a gente usasse o método de Sturges, mas é uma quantidade bem menor do que a que foi colocada lá. A questão é, se eu quero ajustar o resultado que o Minitab me entregou, como é que eu faço isso? Muito simples. Basta clicar aqui 2 vezes no gráfico, ele abre essa caixa de diálogo e temos a opção de escolher intervalos de classe. Então, nessa opção, eu sugiro que vocês coloquem como tipo de intervalo onde vai começar cada barra. Não no centro da barra, no ponto central, no elemento médio entre os limites superior e inferior, mas no ponto de corte, ou seja, no seu início. E para que a gente possa alterar a quantidade de barras, eu tenho que modificar aqui a definição do intervalo. Eu poderia simplesmente vir aqui e dizer que eu quero 6 intervalos, mas eu não teria a precisão que eu quero. Ele não vai necessariamente começar a primeira barra do valor mínimo, que no nosso caso é 1. Então, para fazer exatamente igual e de acordo com a metodologia que nós aprendemos, eu sugiro o seguinte: vamos verificar qual é o primeiro intervalo, que é fácil porque é só pegar o valor mínimo e somar ao tamanho do intervalo. Isso aqui eu teria que ter calculado já. Por isso a importância de nós conhecermos a metodologia. E eu vou informar somente esses 2 números lá no Minitab, 1 e 6,2. Tá? O limite inferior do primeiro e o limite superior do segundo. Então, fazendo isso, marco aqui posições do ponto central barra ponto de corte, 1, espaço, 1 é o limite inferior do primeiro, 6,2. Poderia colocar todos os outros, mas é desnecessário. Por quê? Porque quando nós clicarmos em OK, ele vai me dar a mensagem de que as caixas serão estendidas para abranger todos os dados, mantendo esse tamanho de intervalo que nós acabamos de informar. Então, vou dar OK, e aqui ele então modifica o nosso histograma e aí deixa exatamente de acordo com o que nós aprendemos e fizemos seguindo os passos da metodologia. Bom, veja então como é simples, apesar desse ajuste que a gente tem que fazer, certamente é muito mais rápido do que você ter que fazer todo esse trabalho na mão ou ter que desenvolver essa planilha. E eu até sugiro que vocês tentem fazer alguns exercícios usando o Minitab como forma de praticar um pouco mais. Tá? Com esse vídeo nós encerramos o assunto histograma, tanto em relação à parte teórica, de como da sua utilidade, do seu objetivo, da sua metodologia, e algumas aplicações práticas, construindo o histograma usando o Excel e usando o Minitab.